Por isso é necessário a gente voltar os olhos para São José, que teve que abrir mão do seu ganha-pão, teve que abrir mão da sua clientela, porque quando a Bíblia refere que ele era carpinteiro, quando Jesus vai à sinagoga, e eles entregam para Jesus o livro do profeta Isaías, e no início da missão de Jesus, Jesus lê então, olha que coisa interessante, entregaram para ele o livro do profeta Isaías. Quem escolheu a leitura? Jesus. Deram para ele um livro, e ele, neste livro, ele escolhe o que ele vai ler. Significa que ele tinha conhecimento do livro, Ele estudava, ele lia diariamente. Eu já não vou mais olhar para o Elias que está ali no celular, mas agora já vou olhar todo dia, diariamente, para a nossa querida Yasmin, até que apareça uma nova vítima. Então Jesus pega ali o texto do profeta Isaías e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, me consagrou e me enviou. E aí ele fecha o livro, todo mundo estava olhando para ele, e ele começa a pregar, a ensinar. E esse ensinamento que ele deu, provocou naquelas pessoas que estavam ali, o quê? Uma admiração muito grande. Porque eles disseram: não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele? As suas irmãs e os seus irmãos não moram aqui conosco? E Maria não é sua mãe? De onde veio tanta sabedoria? O filho do carpinteiro. E aí eu pergunto a vocês, olha que coisa interessante. Eu fui entender isso quando eu fui a primeira vez na minha vida na Terra Santa. Porque quando a gente fala carpinteiro, a gente imagina que São José tinha uma lojinha cheia de... Carpinteiro trabalha com o quê? Para mim era com capim, com madeira, então cheia de madeira. E aí a grande pergunta foi essa assim: e onde que a gente arruma madeira no deserto? Como que ele era um homem que mexia com madeira, se tudo era pedra? Pouca madeira, só os ricos tinham madeira nos palácios. Tanto que Jesus, quando ceou, ele não sentou, ele deitou no chão, porque a mesa era no chão. Uma toalhinha, quando a gente faz piquenique, não é assim que a gente faz? Coloca uma toalha e a gente deita para comer. Por isso que João pôs a cabeça no peito de Jesus, porque eles estavam deitados para comer, porque não tem madeira. Mas como é que ele é o filho do carpinteiro? Porque a profissão de José era aquilo que a gente hoje ia chamar de artesão, de trabalhar as coisas com a mão. E aí, aqui que está uma coisa que a gente precisa aprender com José. Quando ele é desinstalado, aparece para ele um desafio. O anjo aparece para ele em sonho dizendo: pega a mãe e o menino e pica a mula rápido, porque Herodes quer matar o menino. Para onde que ele ia? Se ele permanecesse dentro das terras de Israel, ele tinha que ir para um país estrangeiro, deixando lá atrás a sua oficina, deixando para trás as suas coisas, e fazendo o quê? Indo para uma terra estranha.
Mas mesmo assim ele não teve dúvidas, ele encarou o desafio, porque ele tinha recebido de Deus a missão de fazer o quê? De cuidar do menino e da mãe do menino. Você tem a missão, você tem o dever, como José, de cuidar. Quantos são aí? 60 aí. Você tem o dever de cuidar de 64 pessoas. E como é que você cuida de 64 pessoas? É 4 mesmo? 64 pessoas. Rezando diariamente, todo dia, mantendo a sua vida de confissão sacramental, lutando contra o pecado, participando das santas missas como manda a Santa Madre Igreja, na oração diária, na leitura da Bíblia. Assim você está fazendo o que José fez. Deus te colocou aqui para que você pudesse cuidar de você, mas também cuidar do outro. Então você tem por obrigação de cuidar de 64 pessoas. E quando você não o faz, você não está cumprindo a sua missão dada por Deus dentro da comunidade. Cuidar. Cuidar de você, sendo obediente à voz do pastor, daquilo que nos é proposto através do nosso conselho, através das pessoas que oram e buscam ouvir, que estão à frente da comunidade, buscam ouvir a voz de Deus, é o cuidado que você tem que ter com a comunidade. Então eu vejo que nesse período de dezembro para cá, nós falhamos muito na missão de cuidadores. Nós mostramos o quanto nós estamos imaturos. Nós mostramos o quanto nós ainda não estamos fiéis. Porque cada um com a sua desculpa. Não tenho tempo, não consigo ler, não sei fazer. Tudo desculpa. Eu escutei de uma pessoa: olha, padre, para ser muito sincero com o senhor, não entendi foi nada, mas eu fiz todo dia. Ótimo. Cumpriu a sua missão. A gente não lê para entender, a gente lê porque foi proposto. Se entendeu ou não entendeu, é outros. Mas também ouvi de pessoas: eu leio, não entendo nada, aí eu larguei para lá. Qual que é a diferença? Então, esse cuidado que a gente vai buscar na pessoa de José, que Deus levantou este homem, José, para cuidar da mãe e do menino, e José, para cuidar da mãe do menino, ele literalmente, ele abriu mão dos seus sonhos. Abriu mão de uma família normal, porque ele era pai adotivo, ele tinha uma mulher, não preciso contar, né, o resto, porque as crianças podem ficar escandalizadas, e as viúvas vão sentir saudades, né? Então, ele começa a perceber, mas existia uma coisa: Deus contava com ele. Deus colocou na mão dele esta missão, e ele acolheu, e por esta missão ele se entregou. Ele foi um verdadeiro cuidador da Sagrada Família, da mãe e do menino. Por isso a vida foi preservada. E assim também nós, olhando para José,
dentro do carisma da nossa comunidade, precisamos ter essa consciência que Deus me colocou aqui, fazendo uma metáfora com o casamento de José. Deus nos colocou aqui para que neste casamento pudéssemos cuidar da nossa esposa, que é a comunidade, ou do nosso esposo, que é a comunidade, e cuidarmos dos nossos filhos. Porque a característica da comunidade cuidar é ser família. Olha quantas famílias nós temos aqui juntas. Seu José e Hilda com 4 filhos, 2 netas. Fred e Mariana com 2 filhos. Maurício e Elza esperando a misericórdia de Deus. Porque eu acho que vai acontecer com vocês o que aconteceu com Isabel, né? A hora que Maurício não funcionar mais, que já tem muito tempo, aí acontece o milagre, né? Zidéia e Érica com Liz e a mãe dele, a Maria do Carmo. Angelina com a sua irmã Alda, né? Yasmin e Jéssica, Natália e Isadora, né? Marcos Vinícius com a mãe, Tininha e Ítalo, Vanessa, Edilson e Esther, a família devotíssima de São Bento, né? Lidiane, Amarildo, e aí agora se a gente for puxar a lista de filhos, vai ficar 3 dias falando, né? Aí vem o João, o Silvio, a Maria Cecília, Henrique com a Esther, eu com minha mãe, Luciana, Fernanda e Maria Lúcia. Então a gente começa a perceber como que Deus nos chama. Quem tudo tem, nada tem, amada. Por isso que você está aí. Vamos ver se Deus colocou as encalhadas na mesma célula. 2 eu tenho certeza. Né? Olha que coisa bonita. Naturalmente, as coisas vão nos mostrando, né, esse cuidado. E esse cuidado que se manifesta naquilo que eu sempre mostrei para vocês, família. Né? Esqueci de você, Giuseppe. Eu, Giuseppe e mamãe. Você nem levantou a mão para falar que você... Sou Rosário e Sofia, né? Então a gente vai entendendo que esse cuidado com a nossa família, uma família que além de ser uma família de sangue, como muitos a têm, temos também uma família de fé. E precisamos cuidar desta família, precisamos zelar, precisamos fazer de tudo, mesmo que a gente tenha que sair do nosso comodismo, ir para o estrangeiro, ficar lá o tempo necessário, voltar e continuar o cuidado para com os nossos irmãos.